Por que Gabigol não deu certo na Europa? Gabriel Barbosa Almeida tem 23 anos, ainda é uma jovem promessa do futebol brasileiro. Conhecido desde a base como Gabigol por ser um artilheiro nato, Gabriel fez sua estreia pelo profissional em 2013, na partida em que Neymar se despedia do clube no dia 26 de maio contra o Flamengo. Aos 17 anos, já teve seus direitos de preferência de compra vendidos ao Barcelona, e no ano de 2014, ainda com 17 anos, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil com 21 gols marcados. No ano seguinte, ele repetiu o feito e terminou o ano sendo o jogador mais valorizado e mais valioso do futebol brasileiro. Antes de se tornar o grande nome que é hoje, Gabriel Barbosa fez história no Santos. Foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2014, 2015 e 2018. E também conquistou 2 paulistas pelo Peixe. Além, é claro, de ter conquistado a inédita medalha de ouro pelos Jogos Olímpicos em 2016. E nesse mesmo 2016, no dia 26 de agosto, Gabriel viajou para Milão para assinar um contrato com a Internazionale, sendo anunciado oficialmente 4 dias depois pelo clube italiano. Seu valor foi de 27 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais à época. Chegou com status de jovem promessa, mas ficou muito tempo no banco. Seu primeiro gol só aconteceu dia 3 de janeiro de 2017, em um amistoso contra o Real Linense. Porém, o seu famoso único gol por partidas oficiais foi em fevereiro, na vitória da Inter sobre o Bolonha por 1-0. Sua história com a Inter não durou muito tempo, e em agosto desse mesmo ano ele foi emprestado ao Benfica. E pelo clube português, ele estreou em uma derrota contra o CSKA Moscou em uma partida pela fase de grupos da Champions. E é isso, é só isso. Gabigol não teve quase que nenhuma história lá, pois em janeiro já estava novamente no Brasil e novamente no Peixe. E agora você me pergunta, tá, mas por que o cara que foi 3 vezes o artilheiro da Copa do Brasil, foi o destaque da Libertadores desse ano, jogou muito, sempre fez gol a rodo, nunca deu certo na Europa? Então, é uma série de fatores e o primeiro, sem dúvidas, é o tempo dentro de campo. Na temporada que ele ficou lá na Inter, que ele foi pra Itália, ele teve apenas 10 atuações. E já lá no Benfica, que eu falei que ele não tinha história nenhuma, foram apenas 5. Ou seja, foram 5 atuações em 2 temporadas na Europa. Isso, cara, não tem como você fazer alguma coisa num tempo desse. Pra você ter uma noção, no Flamengo ele teve 57 atuações em apenas uma temporada. Ou seja, é muito mais tempo pra ter entrosamento com a equipe, é muito mais tempo pra se adaptar com o futebol e é muito mais tempo pra fazer o que ele mais sabe, que é gol. Em segundo, sem dúvidas, é a confiança da torcida e da comissão técnica. No Brasil, Gabriel já era muito conhecido, artilheiro de 3 Copas do Brasil, venceu com a seleção olímpica a medalha de ouro e sem dúvidas para todos era comparado a um jogador de alto nível pro padrão brasileiro, óbvio. Já na Europa aí é outros 500, lá ele era só mais uma de várias promessas que vem do futebol do mundo inteiro, seja da África, seja da América, seja da Ásia. E dentre todas essas promessas, ele não era nem o mais promissor. Para vocês terem uma noção, Gabriel Jesus, por exemplo, chegou com muito mais status de estrela e de jovem promessa do que o próprio Gabriel Barbosa. Terceiro, o time, quer dizer, a seleção. Pelo Flamengo, Gabriel tem números incríveis, 57 gols, 43 partidas e 11 assistências. São marcas bem altas para o futebol sul-americano. E isso se deu ao fato não só dos adversários serem bem inferiores aos adversários da Europa, mas sim ao fato dele ter uma disposição muito boa de jogadores ao seu redor, dirigidos, obviamente, por um técnico que dá para se considerar brilhante, ímpar a todos os outros do futebol brasileiro. Ao seu lado ele teve um ótimo companheiro que foi o Bruno Henrique. O jogador fez 34 gols e 16 assistências, sendo a maioria delas, óbvio, pro Gabigol. Teve um meio campo excelente, mano. Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Mano, só ali já tem 3-10, tá ligado? 3 caras que poderiam jogar com a 10 fácil. E o Gerson, que foi um excelente jogador também, não tem nem o que dizer, né, velho? Sem contar também que a defesa foi extremamente sólida. Rodrigo Caio jogou muito, Pablo Mari jogou muito, Diego Alves fez cada defesa que só por Deus, irmão. E os laterais não precisa nem falar, né? Os caras estão em outro patamar.
E isso tudo resultou em muitos gols e muitas assistências para Gabriel, além de, claro, muitos títulos para o Flamengo. Foi uma espécie de fórmula para o sucesso. Enfim, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like que ajuda muito o canal. Compartilha pro seu amigo flamenguista chato, sabe aquele flamenguista que fica no teu pé do ouvido? Então, e se você for ele, compartilha aí pra nação, que eu fico muito grato. Ainda mais se você se inscrever no canal para não perder outros vídeos sobre curiosidades do futebol. Deixa também a sua sugestão aqui nos comentários. Confere esses 2 vídeos que estão aí na tela e um grande abraço. É nóis!